irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso segundo dia de seminário. Vamos estar nos colocando em pé para estarmos orando, pedindo a Deus as suas bênçãos, suplicando o seu favor, que hoje seja um dia tão abençoado como foi o dia de ontem, onde nós pudemos aprender muito, pudemos ser edificados pela palavra de Deus e certamente também será um dia muito abençoado esse nosso segundo dia do seminário. Oremos ao Senhor. Deus Santo, Deus Poderoso, louvamos o Teu santo nome. Rogamos a Ti, meu Pai, a Tua graça, a Tua presença no nosso meio. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor venha se fazer presente, meu Pai, nesse segundo dia de seminário, Senhor Deus. Que seja, meu Pai, um período abençoado na Tua presença. Que seja um período, meu Deus, de aprendizado, um período de edificação. Que nós possamos compreender melhor, meu Pai, o nosso papel enquanto obreiros. Que nós possamos, meu Pai, ser tocados pela Tua palavra para exercitar, Senhor Deus, o nosso ofício com excelência, Senhor Deus. Que seja, meu Pai, em nome de Jesus, um período, Senhor Deus, onde nós possamos absorver o conhecimento que vem da Tua palavra. Assim oramos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Presbítero Bruno com a palavra. Logo em seguida, o irmão Abidecai com louvor, depois o irmão Mateus, logo após o pastor já estará dando continuidade. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos nos colocar em pé mais uma vez, em referência à palavra de Deus. Os irmãos abram as Bíblias em Romanos capítulo 12. Nós vamos fazer essa leitura até o versículo 10. Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 10. Vamos ler como de costume. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmerece-no no fazê-lo. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Vamos repetir aqui o versículo de número 5, todos juntos. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Glória a Deus, aleluia. Vamos nesse minuto orar mais uma vez, em seguida eu passo o microfone a quem é de direito. Senhor nosso Deus e Pai,
Te agradecemos, meu Pai amado, neste instante, pela Tua boa graça, Papai querido, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pelo segundo dia deste seminário. Pai querido, que nós possamos sair daqui obreiros, vasos de valor, conscientes, ó Deus, do nosso dever, conscientes, ó Deus, do nosso serviço na Tua obra, e que essa noite o Senhor possa usar o Teu servo para falar, para ensinar, Papai, ao nosso coração. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Amém. Irmão Abdecai. Nessa noite, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? É um grande prazer, uma grande alegria estar na casa do Senhor nessa noite, para adorar e bendizer o nome dEle. Vou cantar um hino bem conhecido, convido os irmãos para juntos nós louvarmos o nome do Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus,
Aleluia. Nós queremos dar as boas-vindas a todos que estão aqui nessa noite, especialmente aos irmãos que são de outras congregações. Gostaríamos que ficassem de pé nossos irmãos de outras congregações, do nosso campo ou de outro campo, para que nós possamos dar as boas-vindas. Mais alguém de outra congregação? O que nós diremos aos nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Sintam-se todos à vontade na casa do Senhor. O irmão Mateus está com oportunidade. Logo em seguida o pastor já estará com a palavra. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar hinos congregacionais. Os irmãos conhecem. Vamos adorar o Senhor juntos. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invencível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber toda a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Louve ao Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos, diga, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Sabe o que Ele fez? Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em Seu amor. Não há nada, não há nada melhor, não há nada, não há nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas,
encontrei o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, que bênção estarmos aqui novamente na casa de Deus. O nosso seminário para obreiros começou ontem com muita galardia. O nosso presidente, ele foi um dos últimos a sair aqui, saiu muito alegre, irmão. O pastor Baltazar é um homem de Deus. E como a palavra dele foi forte aos nossos corações. Você concorda? Diga amém. Quem não estava aqui ontem, levanta a mão. Olha só, tem até um bom número. Sejam bem-vindos ao nosso seminário para obreiros. E começou forte. Vamos ter que repetir essa dose. Esse ano ainda vamos fazer outro, daqui para o final do ano. A ideia foi ótima. Amém? E ontem o pastor Baltazar, ele disse, olha, eu chego cedo. E eu fiz tudo para chegar primeiro do que ele, mas não dei conta não, chegamos juntos. Ele é ligeirinho, mas ele é muito, como se diz assim, na questão de horário, né? Ele, inclusive 9h05 ele já estava devolvendo. E ele disse, ó, passei um pouquinho. Mas ele é assim mesmo, em todas as épocas. E é muito bom estar com ele. Quando a ideia surgiu no coração dos evangelistas e do irmão Irineu, e veio até a mim, eu fiquei muito feliz, porque o departamento diaconal faz um trabalho brilhante na igreja. E a Bíblia já vem dizendo, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. E começa tudo no departamento diaconal. O auxiliar, alguns lugares dizem cooperador, o diácono propriamente dito, a diaconisa. Começa aí. E ontem nós aprendemos que quem servir bem
como diácono, vai receber coisa maior, vai receber mais deveres, afazeres e etc. e tal. Mas como tudo isso aconteceu? Você já leu na Bíblia como tudo isso aconteceu? Talvez alguns ainda não, porque são novos. Mas tudo isso começou a acontecer em Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Felipe vai colocar no mural para nós, e você já abra aí no seu livro de Atos. Nós já vamos começar com essa leitura. Louva a Deus pelos irmãos das outras congregações. Muito obrigado. Ontem teve 10 irmãos da Rua 12, 10 irmãos do Vale Verde, a pastora Mara com uma equipe, né? Pastor Jorge Paulo representando o pastor Jesumar. Foi uma bênção. Acredito que hoje ainda chega vários irmãos, que nós estamos ainda agora 8 horas, né? 8:02, eu ainda acredito, mas a maioria nossa, da congregação, a maioria interna. Sábado, alguns compromissos, mas eu louvo a Deus pela vida de vocês que já estão aqui. Podemos ler? Olha só, eu vou ler um versículo, nós vamos até o 7. E eu gostaria que vocês lessem nessa versão que está aqui, que é a nossa ARC, tá? Almeida, Revista e Corrigida. E aqui é onde começou tudo, irmãos. Pastor, como é que estava naquela época? Ora, muita gente aceitando Jesus, a igreja crescendo. Só de uma lapada foram 3.000 almas. E muita coisa para acontecer. E o desenvolvimento da igreja era muito grande. E precisava agasalhar tudo, como diz, né, o mineiro. E os apóstolos estavam mais dedicados na oração, na palavra, e estava deixando a desejar alguma coisa. E os não crentes estavam já criticando a igreja de Jesus, que crescia muito. Crescia assustadoramente. E precisava de alguém para o serviçal, para cuidar das viúvas, para cuidar dos órfãos, para cuidar do lugar de cultos. É um negócio sério, olha só, vamos ler para que possamos entender melhor. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Vocês escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação. Olha só isso aí, irmãos. Boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à
Amém? Aí começou tudo. Os diáconos. Talvez você ainda não tinha lido essa passagem, mas ela é de suma importância para a igreja. E assim, uma igreja igual a nossa, né? Vamos falar de igreja local, não tem como prosseguir sem um departamento diaconal organizado. Além do departamento diaconal, tem também a recepção Shekinah, que faz um excelente trabalho juntamente com vocês. Tem que ser juntos, né? Tem que ser em consonância. Também tem outros irmãos, aqui nós temos presbíteros que atuam como serviçais no departamento diaconal. Não quer dizer também que o evangelista, os missionários, não podem atuar. Uma vez diácono, para sempre diácono. Eu fiz só um resuminho aqui. Quem que eram esses homens? Olha só, Estevão, qual o significado? Coroa, grinalda. Filipe, domador de cavalos. Prócoro, mestre do coro. Nicanor, vitorioso, conquistador. Timão, aquele que honra a Deus. Pármenas, fiel, firme. E Nicanor, vitória sobre o povo. É o significado deles. Então, só para nós começarmos a entender um pouco mais sobre os diáconos e onde começou tudo. Foi necessário. E tinha aqueles que cuidavam de quê? Da palavra, dos estudos bíblicos, das pregações. E não poderia se ater, por causa do grande crescimento da igreja, a cuidar das viúvas. Olha, tinha viúvas que era necessário um trato especial. Aquelas que ficavam viúvas, não tinham filhos, a igreja cuidava delas. Naquele tempo não tinha esse negócio de aposentadoria. Agora a viúva que tinha filhos e os filhos cuidavam, tudo bem. Então tinha que fazer um censo, tinha que organizar tudo isso. E o lado serviçal, como em todos os tempos, é necessária a higiene, é necessário cuidar dos banheiros, é necessário cuidar do acesso ao local dos cultos e etc. e tal. Então foi necessário, é bíblico, o departamento diaconal. Amém? Você, é bom saber disso. Você está como diácono, diaconisa, auxiliar, cooperador, na vontade de Deus. Deus te escolheu para um grande trabalho. Por isso que é escolhido, e também nós ainda conservamos a imposição de mãos, que é tudo isso feito lá na matriz, na nossa igreja mãe, na fraternal de obreiros. Agora, por exemplo, já abriu a safra para novos obreiros, novos diáconos, novos presbíteros, novos auxiliares, diaconisas. A partir desse seminário, nós já vamos analisar o tanto que nós estamos precisando, irmãos, vocês nem imaginam, de novos diáconos, novos auxiliares, novas diaconisas. E esse seminário é um parâmetro para a gente poder catalogar os nomes e levar para o nosso presidente. Cada um é feito uma ficha, e essa ficha é apreciada por ele, depois vai apreciada pela diretoria do campo, e, se aprovada, vai ser lido na fraternal no mês de junho. É bom que todos estejam ligados para saber sobre essa realidade. Amém? E no campo de Gurupi, para ser consagrada a qualquer coisa, a pessoa tem que ser, oferecer todos esses requisitos aqui, que nós lemos, tem que ser frequente a EBD, a não ser que tenha uma justificativa, aos cultos de quarta-feira,
a não ser que tenha uma justificativa, ser dizimista, fiel, e aí tem um punhado de coisa que nós vamos estar estudando um pouquinho nessa noite. Amém? E eu estou precisando, o ministério está precisando, a igreja está precisando de novos obreiros. Esse seminário veio na hora. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Vamos falar sobre algumas qualidades naturais do obreiro. Tá? Essas características do obreiro. Nós estamos fazendo tudo para abranger também, né, não só os diáconos, não só o departamento diaconal, mas todos que estão aqui, que cada um de nós possamos aprender um pouco mais dentro da palavra. Olha só, coloca para nós Juízes 7, versículo 3, por gentileza. Juízes 7, versículo 3. E qualquer um dos irmãos que achar primeiro que o nosso mural ali, você pode ler. Uma das características do obreiro. Olha que qualidade natural tremenda. Coragem. Amém? Coragem. Já está aqui? Não. Ah, tá sim. Olha aí. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Já viu falar dos valentes de Gideão? O obreiro tem que ter coragem, senão não serve. Mas não é coragem para brigar, para maltratar, para difamar, não. Tem que ser corajoso. Medroso, ele não vai para frente. Então, uma das qualidades do obreiro, qualidade natural, é coragem. Depois você pode ler o contexto do que aconteceu. Olha, eram 22.000 mais 10.000, 32.000, e desses 10.000 que ficaram, com quantos homens Gideão venceu a batalha? Quem sabe? Aí, vocês estão bons de Bíblia mesmo. 300, irmão, olha aí. 32.000 homens, ficaram 300. Não se trabalha com medroso. Medroso, ele vai dizer, nós não damos conta, não dá certo, eu não vou ficar por aqui. E aí Deus orientou. Outra qualidade tremenda, diligência, prontidão. Eclesiastes 11:6. E depois Provérbios 21:5. Glória a Deus. Diligência. O que é diligência? É estar em prontidão. Tá bom? Pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão. Eu não pensava que tinha em Eclesiastes esse versículo. Não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Isso aqui também a gente fala até de evangelização, né? E nós deixamos a desejar nessa área da evangelização, porque não estamos semeando, irmão. Mas o obreiro, ele, diligente, o obreiro que tem prontidão, ele semeia. Está aí. Ele semeia de manhã, semeia a tua semente à tarde, não retires a tua mão. Quer dizer que está semeando sempre. Assim é o obreiro. Assim é a diaconisa, assim é o diácono. Olha só o exemplo que o pastor Baltazar contou ontem, daquele obreiro que foi buscar um anjo para o patrão. Chegou na igreja, achou um diácono que estava de prontidão e já começou a ministrar uma palavra de Deus na vida dele, saiu da igreja crente. Aleluia. Também, outra qualidade, ainda tem um versículo, Provérbios 21:5, por gentileza. Já está aí? Provérbios 21
Ele chega, soma, mas volta de novo. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Olha aí, irmão. Por isso que o obreiro tem que ser diligente, que ele vai trazer abundância, glórias a Deus, para a igreja. O obreiro diligente, todo mundo gosta de estar por perto. Por quê? Porque ele é altruísta, está entendendo? Ele está sempre de prontidão. Dignidade, 1 Timóteo 3,7. A dignidade fala de quê? De bom testemunho. É forte, leia na sua Bíblia e já marca também. Não fica aí esperando só no data show. Mas se você começar a marcar esses versículos, daqui uns dias você vai estar dando também uma aula para nós aí. 1 Timóteo 3,7, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Ô, irmão, isso aí é forte demais. Testemunho dos que estão de fora. Olha, se você estiver na portaria, você estiver cuidando, zelando, se você não tiver testemunho dos que estão de fora, alguém pode chegar na igreja e dizer, mas esse homem é crente? E ir lá dentro do carro com a família fala tanta coisa. Então nós temos que ter o quê? Dignidade. Temos que dar testemunho, irmãos. A gente tem que pagar um preço por causa de ter um chamado de Deus e nós estar servindo a Deus. Porque às vezes as pessoas nos olham e maneiam a cabeça. Se você for para Atos 2, 42 a 47, ali a igreja primitiva crescia. E a cada dia que ela crescia, ela dava bom testemunho para os que estão de fora. Algo que atrai a igreja é alguém conhecer a igreja, conhecer os membros da igreja, chegar aqui e ter uma boa recepção, e chegar aqui e dar uma olhada, porque eles dão uma olhada mesmo. Nossa, mas que igreja bonita, que igreja maravilhosa, todo mundo alegre, todo mundo feliz. Então nós temos que dar testemunho lá fora, né, para que as pessoas chegam aqui dentro, se sintam bem e venham até fazer parte da igreja, aceitando a Jesus. Mas se tiver um testemunho ruim lá fora, meu Deus, aquele homem lá, aquele pastor está pregando, e ele não é boa pessoa. Irmãos, quem está de fora está de olho na gente. Às vezes o seu testemunho lá na sua quadra fala mais do que a sua mensagem. Se for um testemunho bom, a pessoa vai dizer, nossa, que bênção, olha só que família bonita. Tem pessoas que já ganharam vidas para Cristo só pelo caminhar para a igreja. Bíblia na mão, sempre com dignidade, sempre com alegria, e aí o vizinho ficava olhando, e o vizinho ficava observando. Um dia veio o vizinho e toda a família para Cristo. Amém? Que o seu testemunho, aí aos que estão de fora, sirva para o crescimento do reino de Deus. Você pode dizer amém? Então vamos para tato. Que é isso, pastor? Vamos ler Colossenses 4, vamos ler de 5 a 7. Tato, maneira de trabalhar, de tratar as pessoas, de ser cordial, de ser aquela pessoa querida, os irmãos da igreja, cuidado com a obra de Deus. Olha só que coisa linda. Andai com sabedoria, olha aí, tato fala de sabedoria, para com os que estão de fora, remindo o tempo. 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais
como vos convém responder a cada um. Irmão, esse versículo é muito forte. Às vezes a gente não tem esse tato. E aí a gente não serve. É muito interessante isso aqui, ó. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. O 7. Tíquico, irmão amado e fiel, ministro e conservo do Senhor, vos fará saber o meu estado. Aí Paulo, dando uma orientada à igreja, que Tíquico teve com ele e ia levar as notícias. E era uma pessoa que ele confiava aí na questão do tato. Outra qualidade tremenda, olha só, discrição. Tem obreiro ou obreira, qualquer um de nós, que às vezes falamos demais. Já viu aquela pessoa? Hoje eu cheguei em determinada casa que eu não ficava lá, não é daqui não, eu fui em outra cidade hoje. Eu não ficava lá mais 10 minutos, não dava conta. Sabia? Tinha uma irmã lá, não sei se é porque a gente foi pastor lá e chegamos nessa casa e estava essa irmã, ela não calava, não deixava a gente conversar. Já viu aquelas pessoas que conversa, você às vezes quer até contar uma bênção, às vezes você quer entrar na conversa, mas não tem beira, não tem eira, você tenta, mas é só ela que conversa. Já conheceu alguém assim, meus irmãos? Já? É sério, né? Então, coloca para nós aí, ô Felipe, Tiago 1,19. Nossa, falar demais não vai te fazer o melhor diácono, a melhor diaconisa, a melhor auxiliar, cooperador. Não, tem que ter discrição. Tiago 1,19, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Estava-se numa reunião e tinha vários homens conversando sobre os assuntos difíceis. E um deles permaneceu calado o tempo todinho. E saiu faísca, briga e tal, e ele no cantinho. Aí terminou a reunião, se ajeitaram, saiu todo mundo bem, mas um falou, rapaz, quem saiu melhor naquela reunião foi aquele moço que estava sentado no canto. Aí o outro falou, não, rapaz, ele é mudo e surdo. Mas foi o que saiu melhor, irmão. Tem hora que nós temos que ser mudo e surdo. Porque se você entrar no assunto, talvez está tendo uma divergência. Se você entrar naquele determinado assunto, vai te dar problema. Aí é melhor você segurar, é melhor usar o domínio próprio, né? Porque vai ter um que Deus vai usar para abrandar aquela reunião. Sempre tem, tá? Êxodo 19:10. Aqui agora vamos falar do porte e do asseio. Isso aqui pega, irmão, meu Deus. Êxodo 19:10. Questão da barba, questão da roupa, tanto do homem quanto da mulher, o banho, unhas, cabelo, dentes, o hálito, misericórdia, quando fala de hálito, né? As narinas. Nós temos que ter um cuidado muito especial aí com esse lado do asseio. Para você ficar numa portaria, para você estar nos corredores da igreja, para manusear os produtos da ceia. Como é difícil. Antigamente, a Santa Ceia, ela era servida, pegava o pão, nossos pastores partiam ali na hora, sabe? E antes eles tinham uma vasinha que passava, lavava a mão, partia o pão e depois ia tirando as partículas do pão. E o suco de uva,
era colocada ali na hora nos cálices, enquanto o culto corria. Hoje é tudo mais prático. Mas tinha uma vasinha e uma toalhinha. E às vezes aquela vasilha da água, 2, 3, 4, lavava as mãos só naquela água. Aí já não era tão higiênico mais. Aí tinha uma toalhinha, alguém limpava, enxugava. Mas olha só o que está dizendo lá em Êxodo. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Era o dia de se cuidar da higiene, porque Deus ia descer, a glória de Deus ia descer naquele lugar. Irmãos, Deus não suporta sujeira. É bom que entendamos isso. A nossa casa, o nosso lar tem que ser um ninho de formosura, de limpeza, sabe? A gente tem que se sentir bem. Tem certas pessoas que não zelam também do corpo. Olha só, um diácono que às vezes não toma um banho certinho e vem para o dia de serviço. Talvez nem toma um banho. Ele tem que estar aqui, tomado banho, cabelo penteadinho, cheiroso, sem mau hálito. Se ele descobrir que tem um mau hálito, eu tenho que comprar um house e disfarçar muito bem. Porque, irmãos, tem irmão que quando abre a boca é um sepulcro aberto. Tem que ter cuidado, e esse tipo de gente tem que ter o quê? Sabedoria para fazer a obra e, como se diz, ouvir conselhos. Olha, eu já pastoreei, essa é a 9ª igreja, eu pastoreei uma igreja que tinha um irmão, que ele era auxiliar. Ele não era batizado no Espírito Santo, então não podia ser consagrado a diácono. Mas ele tinha um odor tremendo nas axilas. E aí eu fui entrando, perguntando pelos filhos. Um homem inteligente, até advogado ele era. Mas, irmão, sentia de longe. Imagina, não, ele não passava nada. Ele achava que era pecado usar perfume. E eu tentei ajudar, irmão, e eu saí dessa igreja. Eu fiquei 3 anos lá e não dei conta de tirar a caatinga do auxiliar. Acredita, irmão? Não dei conta. Porque na realidade, irmão, era forte demais. Sentia de longe, era coisa assim tremenda. E era uma pessoa boa demais. Meu Deus, a gente ia muito na casa dele. Mas não teve jeito, eu não dei conta. E olha que eu orientei, viu, irmão? Dava uns estudos assim meio direcionados, né? Mas as axilas, se o camarada não pode comprar um Rolon, passa o quê? Passa limão, bicarbonato de sódio, passa minâncora. Que mais? Quem mais tem aí alguma orientação? Porque é inadmissível, irmão. Bicarbonato com limão. E é bom mesmo. Rapaz, eu particularmente, se eu descuidar, eu uso todo dia. Eu tenho um Rolon que dá certinho. O Urbi. Mas tem vezes que nem ele está dando. Aí eu pego um bicarbonato com limão, igual a senhora já falou, ou a minâncora, e dou um grau. Porque ninguém é obrigado, irmão, a ficar sendo tratado assim. E é difícil, eu vou te falar. E agora em casa, hein? Aí é que a coisa pega. Então, questão da barba. Hoje está mais leve. Antigamente não se deixava crescer a barba. Era algo assim que era anátema. Hoje não, hoje tem muita gente barbudo e assim uma barbinha ralinha bem feitinha. Não é feio não. Mas aquela barbona assim sem escrúpulo, né? Parece que não vai. Outra coisa, a roupa, irmão do céu, tem que estar alinhadozinho. Isso aí depende muito do líder, do diaconal, orientar, mas nem todos aceitam orientação.
né? Deve estar, se puder usar um paletó, o diácono, o auxiliar, é bonito, mas se não pode, uma camisa com uma gravatazinha. Nessa vida a gente já viu tudo, irmão. Uma certa vez eu vi um obreiro lá em Aliança, ele estava usando gravata com uma camiseta, não era nem gola polo, uma camiseta. A gravata estava diretamente no pescoço. Não se usa isso assim, misericórdia, né? Então tem que estar taveadozinho. Gravata não pode ser uma gravatona largada. Ela tem que estar pelo menos nessa pontinha aqui, ó, acima do cinto ou aqui junto com o cinto. Pode chegar até na parte final do cinto. Olha aqui a minha. Se eu fosse um cara magro, eu só andava chique. Aí, né? Tem gente que põe lá embaixo, outro põe curto. Pensa eu usando essa gravata aqui hoje assim. Não vai dar certo de trabalhar. Não, o povo vai rir de você. Já vi pessoas com gravata na golopolo também, que não funciona. Agora está uma moda aí. Eu, particularmente, eu não valorizo essa moda. Mas ela está aí, está pegando. Tem muita gente que usa. Eu não vou dizer que é proibido usar, não. Pelo amor de Deus, não vou falar isso. Mas usam umas camisonas, irmão. Assim por dentro do terno e fora da calça. Por fora da calça. E aí põe uma gravata. Gravatona assim. O cara pensa que está bonito ainda. Sabe? Joga o paletó em cima. A camisa fora, por lado de fora da calça. E uma gravata espendurada. Não fica bem também. Não fica bem. É uma moda que veio não dos crentes. Mas está entrando na igreja. Eu olhei para falar. Não tem ninguém aqui hoje assim. Mas de quando em vez a gente vê aqui na igreja também. Sabe? Não fica bonito. Vocês já viram alguém assim que eu estou falando? Já, né? Está cheio. A gente vai ali na matriz, está lotado. E tem gente aí já, velho obreiro, que está querendo entrar nessa moda. Pensa, se eu botar essa camisa para fora e deixar essa gravata aqui, a camisa, às vezes, irmão, a camisa de dentro é mais comprida do que o próprio paletó. Não fica bonito. Quer ficar bonito? Veste direitinho, né? Veste direitinho. Então, o obreiro, e quando eu falo obreiro, aqui eu estou falando de um modo em geral, as mulheres, né? Questão de unhas, cabelos, dentes. Se a gente vê que tem um obreiro na igreja e está tendo dificuldade com os dentes, com o hálito, a gente pode ajudar, talvez é uma pessoa que não dá conta. E coisa difícil é estar com os dentes ruins, machucados e dando para ver exteriormente. Então a gente pode ajudar e deve ajudar. Vai perder o obreiro? De maneira alguma, né? Questão do cabelo, bem cortadinho, bem arrumadinho, penteadinho, e vir para a igreja para servir, como se você estivesse indo para um casamento, para ir, né, uma festa. A melhor festa é aqui, não tem nada melhor, irmão. Questão nariz. Às vezes a gente tem um hábito, né? Toda hora está enfiando o dedo no nariz, o dedinho, arrancando aí algumas melecas. E não se deve fazer isso em público, principalmente se estiver servindo. Meu Deus, o que mais que acontece? Questão dos gestos. Quem é obreiro já tem que começar a analisar como é que ele vai se comportar, muito obrigado, na frente, na hora de dar um testemunho, na hora de servir a ceia, na hora de colher a oferta. Tem que ter cuidado, irmão. Você falou o que aí? Sim. Presença física. Coçar, irmão.
eu dirigi a minha primeira congregação. Meu vice, ele morava mais na fazenda do que na cidade, mas um amor de pessoa. Pensa, pastor Zezinho, está vivo até hoje. Aí, durante o culto, eu estou ali pregando, ou dirigindo o culto, ele tirava a botina dele. E aquele gesto que vocês sabem, pegava ela e batia no joelho ou na outra mão, para sair a poeira de dentro, ou alguma pedra. Na hora do culto, rapaz, eu olhava aquilo, não, Jesus, estou começando agora, como é que é assim mesmo? Mas não é assim, gente. Hoje ele é pastor, na época ele era presbítero e eu também. Então a gente tem que ter muita cautela, porque a igreja tem que ser bem cuidada, tem que ser bem tratada, né? E essa postura sua, você tem que cuidar de você. Você tem que cuidar da sua performance. Deus te chamou, né? Nós temos às vezes alguns gestos até obscenos que não dá conta de controlar. E falando em púlpito, é uma mão no microfone, a outra fica zanzando por aí e faz até coisa errada. Não pode. Temos que ter essa cautela, são várias cautelas. Vamos aqui, mais característica. Assiduidade e pontualidade. Devido à correria, devido ao dia a dia, devido às tarefas diárias, a gente não pode cobrar tanto isso aqui. Mas é bom falar. Porque se você não puder estar pontualmente no seu horário, naquele dia, é só ligar para um dos diretores aí da equipe, dos coordenadores. Olha, não posso, Moirineu, eu hoje vou chegar mais tarde. Igual hoje o nosso copastor, o coordenador do seminário. Ele não pôde estar aqui mais cedo, não chegou ainda não, né? Está no trabalho, está de plantão esses 2 dias, e aí hoje, olha, não teve como. Por isso, aí ele ligou para o evangelista Silmar, né, o Diego, e por isso que ele ainda não chegou, mas a gente espera que ele ainda chega daqui para o final. Então, irmãos, assiduidade, pontualidade, liderança com otimismo. Você é chamado por Deus, Deus já vai te dar essa liderança. É Ele que dá, mas se coloca à disposição. Aprenda, leia livros, leia a Bíblia, se coloca à disposição, não tenha preguiça, sabe? Que é outra coisa tremenda. Autocrítica, autoavaliação. Aqui nós vamos ler 2 Coríntios 13:5. Autocrítica, você mesmo. Faça uma autoavaliação, né? Dá uma analisada. Hoje nós estamos tendo problemas nas igrejas com as vestes femininas. Aqui não, aqui graças a Deus as irmãs se comportam muito bem, mas eu estou falando de cantoras, pastoras, missionárias, pregadoras. Misericórdia, irmão. A gente que fica aqui no púlpito da igreja e às vezes não desce, né? Mas aqui do púlpito para lá a gente vê tanta coisa que só a misericórdia de Deus. Antigamente era tudo mais fácil, porque as mulheres se cuidavam mais na questão do pudor. Hoje tem uns vestidos que parece que é uma meia que veste. A mulher veste uma meia, sabe? De ponta cabeça. E aí esses dias eu vejo muito um pastor que é crítico contra essas heresias e outras coisas mais. Aí ele mostrou uma pregadora com uma meia dessa vestida. E aí pregando e andando no meio do povo. Não tem nem como o Espírito Santo aparecer ali, irmão. Ainda mais no meio dos homens. O cara vai para a igreja e senta e de repente uma mulher dessa senta na frente. Só se ele for muito crente mesmo e voltar o pensamento para Deus. Olha, nós que, graças a Deus, somos crentes,
a gente sabe entender isso aí, toda hora clamando o sangue de Jesus. Eu digo nós todos. Mas quando vai num congresso que está cheio de... Nós estamos falando mais questão da veste das mulheres, né? Está cheio de homens, de tudo quanto é jeito. Faz as pessoas pecarem, uma mulher dessa, uma cantora ou pastora. Então, temos que ter cuidado. E já começa o quê? No departamento diaconal. A minha veste, olha no espelho, a minha veste está glorificando a Deus. Vou dar conta de fazer um bom trabalho lá na igreja, né? Porque se nós somos para a Bíblia vai nos ensinar que as mulheres devem vestir com pudor. E hoje, irmão, está uma carniça, viu? Hoje tem um negócio muito feio no nosso meio. Misericórdia. Deus não agrada disso, não. Já está aqui. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Tudo vem de Deus. E nós nos colocamos à disposição dele para servirmos. Pastor Baltazar ontem usou muito a técnica de dizer que aquele que não serve, não serve. Então nós estamos à disposição de Deus para quê? Para servir. Amém? Outra qualidade, olha só. Consciência das... faz parte aqui. Consciência das limitações humanas. Somos limitados. Então nos coloquemos o quê? Na presença de Deus. É Ele que vai nos dar o discernimento. É Ele que vai nos usar. Mas não tenho capacidade. Mas Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Ele vai te fortalecer. Amém? Coloque-se nas mãos de Deus. Derrame-se na presença de Deus. Porque Ele quer o quê? Um vaso para Ele usar, para Ele encher. Ele quer à disposição de você. Se você colocar à disposição, Ele te dá tudo, irmão. Ele te dá tudo. Se você buscar, e se você tem capacidade e quer mais, é só buscar a Ele. Pastor, quero ir para a palavra. Busque, Ele te dá a palavra também. A Bíblia diz assim para nós. Jesus, como homem, deixou-nos o seu exemplo. Eu tenho várias leituras, mas eu vou ler só uma, porque eu achei ela importantíssima. João 4, 6, 7 e 8. Por gentileza. Evangelho de João. Aí depois vamos falar um pouquinho de fidedignidade. Está aqui? Vamos lá. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sextas. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Olha só, aqui Jesus está demonstrando que está cansado. Olha só, nossas limitações e o grande exemplo de Jesus para conosco. Cansado, com fome e com sede. Porque se os discípulos foram comprar comida, houve um consenso. E ele certamente concordou com isso. Mas além de estar cansado, com sede e com fome, ele evangelizou primeiro a mulher. Olha o senso de ganhar vidas para o reino de Deus. Mesmo dentro das nossas limitações. Tem hora que estamos cansados. Tem dia que a gente não dá conta, não. Aí é ligar para outro obreiro. Olha, hoje eu estou na escala, mas estou muito cansado. Se eu for para a igreja, eu posso até dormir na porta lá e não vai dar certo. Tira lá a minha escala. Se você pode, posso ligar para o irmão Irineu, irmão Ricardo, irmã Márcia? Pode, eu vou te ajudar. E aí a pessoa reconhece as limitações. Tem que ser assim. Tem que ser assim, irmãos. E às vezes nós não somos. A gente quer ser de ferro, mas não
não somos. Fidelidade ou então fidedignidade, digno de confiança, isso está ligado diretamente ao caráter da pessoa. Olha o exemplo de Paulo lá com Tíquico e outros da igreja primitiva. Então, meus amados, são várias as qualidades naturais. Como o tempo só falta ali 15 minutos, eu quero falar um pouquinho das qualidades espirituais. Eu falei até agora das qualidades naturais, mas eu quero falar um pouquinho sobre qualidades espirituais do obreiro e a vida espiritual do obreiro. Amém? Primeiro, amor divino em seu coração. Sem amor, você não vai fazer nada. Amor de Deus, o ágape de Deus no seu coração. Porque nós só fazemos a obra por amor. Não adianta, irmãos. Se não tiver amor, a gente não chega lá. Porque trabalhamos o que? Com pessoas, trabalhamos com humanos. E humanos, nós somos cheios de defeito. Cheios. Mesmo tendo Jesus no nosso coração, estamos na igreja, louvamos e adoramos a Ele, somos renovados sempre, mas somos humanos, somos fracos, somos falhos. Se não tiver esse amor no coração, o Felipe pode colocar para nós João 21:15. Em nome de Jesus. Outra qualidade tremenda é a santidade. Se não buscarmos santidade, também não vamos dar conta de fazer a obra de Deus como diácono, como diaconisa. Amém? É difícil, mas em primeiro lugar o amor. O amor é o vínculo da perfeição. Se você não tiver esse amor de Deus, você não vai longe. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Mas na frente Jesus vai falar: apacenta as minhas ovelhas. Que ele fez essa pergunta 3 vezes para Pedro. Parece que porque Pedro negou ele 3 vezes, ele falou: vou fazer pergunta para ele 3 vezes. Na última pergunta, Pedro já respondeu meio triste: tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Então tem que ter esse amor, irmão, porque o pastor sozinho não dá conta de apacentar o rebanho. Começa lá naquela porta, nessa aqui. Quem estiver aqui recepcionando, o diácono que dá o cuidado, que fica ali no portão, que recebe na calçada, meu Deus, faz um negócio ficar bom. E nós, os crentes, na rua da nossa cidade, se nós divulgássemos os nossos trabalhos mais ainda, com dinamismo, com eficácia, com amor, que é o que nós estamos falando, irmãos, não caberia aqui não. Logo nós deveríamos estar fazendo outra parte ali, ó. Por quê? Porque se você falar bem daquilo que você tem em mãos, daquilo que você pode falar, da igreja que você congrega, é diferente. Mas a igreja é aquilo que eu disse, somos humanos. Quantas pessoas não têm falado mal, conversas torpes, que não edifica, aqui de dentro, que já foi daqui, vocês nem imaginam. Nem imagina. Ah, aquela igreja lá já foi boa demais. A pastora Zélia foi embora, acabou. Mas não é da Zélia, ela é de Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É claro que eu nunca deixei de exaltar o que a pastora Zélia fez aqui. E os que congregam aqui desde o início sabem muito bem que ela é uma guerreira. E sempre vamos honrá-la. Pode ficar tranquilo. Mas tem gente que fala demais, irmão. E se falasse bem?
era diferente. Agora, para falar bem, o ágape de Deus, o amor de Deus, tem que estar reinando em nossos corações, tem que ter primazia. Então, a característica, eu acho que é a maior. Acho não, é verdade, a Bíblia garante isso, que o amor é a qualidade número 1 para quem tem um chamado especial de Deus. E quando você tem esse chamado, começa no diaconal, depois nós vamos chegar até o pastorado, o bispado, ser missionário, missionária. A Bíblia diz que quem for fiel vai alcançar. Agora também não podemos esquecer que tem pessoas que são diáconos a vida toda. Se de repente consagrar a presbítero, pode dar problema. Não vai se adaptar. Sabia disso? Então deixa, se Deus está deixando ele ali quietinho, trabalhando como nunca, deixa como diácono, porque tem pessoas que têm prazer de servir a obra de Deus, mais do que qualquer outra pessoa. Santidade, meu Deus, coloca Isaías 52:11. Santidade concernente aos obreiros. Ô irmãos, mais do que qualquer membro da igreja, nós que fazemos parte do ministério, temos que buscar santidade. Por quê? Porque nós somos exemplos. Eles olham em nós e a gente aparece. Sabia disso? Aparece mais do que os outros. Na hora do culto, na hora de servir a ceia, no seminário como este. Está entendendo? Por isso que tem que tratar bem, nós temos que estar alegre. Eu, de vez em quando, eu olho algumas fotos minhas, eu estou muito carrancudo, eu tenho que sorrir mais aqui em cima do púlpito. Já tomei essa decisão. Tem que estar sorrindo, alegre. Gente, ser pastor, olha, que coisa mais linda na minha vida. Um camarada improvável. Não tinha expectativa. Teve uma época, aos 18 anos, na minha cidade, que eles diziam, esse aí não tem mais jeito não. O pai dele até é gente boa, mas esse menino aí está entrando nos caminhos errados. Retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Aqui fala de serviço, aqui fala de santidade. Ô gente, nós vamos trabalhar com a menina dos olhos de Deus, a igreja. Se somos chamados, vamos respeitar esse chamado e vamos ter uma vida de santidade. Nossa, esses 2 dias, 1 hora para o pastor Baltazar e 1 hora para nós, é pouco. Poderia estender mais 1 ou 2 dias. Mas é cansativo, hein? Tem que entender. Mas quando vai mexer lá com o diaconato, tem que ser marido de uma só mulher. Questão de que não cuidar bem da casa. Não serve para trabalhar na obra de Deus. Não cuidar dos filhos. Não ser um bom esposo. Mas nós, os homens, somos pegos. Então, quem deseja o episcopado, novamente, excelente obra deseja, gente. É uma obra excelente. É a coisa mais linda da face da terra no tocante à igreja do Senhor. Olha, nós somos escolhidos, irmãos. Nossa, eu comecei como auxiliar também. Aí fui a diácono solteiro, que naquela época era algo extraordinário, era proibido. Mas o pastor Antônio Jesus Dias, que se eu pudesse eu fazia uma estátua dele e botava no quintal da minha casa, que foi o camarada que me ganhou para Jesus, ele teve a coragem de me abonar no curso da ETAD, teologia, abanou eu com 1 mês e pouquinho, não podia fazer, que eu ainda não era batizado.
mas ele abonou, não pode matricular o Lindomar. Ele já sabia que eu ia dar fruto, meu pastor, né? E então, fui consagrado o quê? A diácono solteiro. Casei com a Vilma, 1 ano depois já era presbítero. Foi muito forte a minha vida, o início de tudo. E até hoje, graças a Deus, Deus tem nos dado vitória. E é isso que eu quero para cada um de vocês, gente. Olha, outras características que não vai dar para falar, mas paciência. O obreiro tem que ter paciência, a diaconisa tem que ter paciência. Uns para com os outros, senão a gente acaba fazendo coisa errada, irmão. Paciência, peça em nome de Jesus, né? Humildade, aí é outra coisa forte, humildade. O homem exaltado, Deus o contempla de longe. Humildade, inclusive quando o obreiro passa de um cargo para outro, ou ele está na liderança, por exemplo, no dia a gente vai ver se o Irineu é humilde mesmo, quando a gente consagrar ele a presbítero, ou quando tirar da liderança do diaconato e passar para outro. Aí é que você testa a humildade do camarada. Mas é só uma comparação, Irineu. É o quê? O Irineu é presbítero? Rapaz, e é humilde assim? Eu te chamando de diácono o tempo todo. Eita glória, né? Humildade, estou te testando, já passou no teste, viu? Outra coisa, ó, a qualidade, espírito perdoador. Isso aqui é forte, irmão. Olha que eu estou tratando aí uns assuntos aí de espírito perdoador. Só Deus. E são 3 tratamentos, e todos 3 são de obreiros. Obreiros e obreiras, daqui, irmãos daqui. Aqui ainda acha algumas contendinhas entre irmãos, coisinhas simples que resolve, mas parece que só resolve assim. Eu perdoo, mas eu não fico mais aqui. Aí, tem 2 casos aí que eu estou segurando. Gente boa demais. Perdoador. Temos que ser perdoadores, né? Porque senão dá problema. Outra coisa, outra qualidade, o obreiro, ele tem que buscar conhecimento, ele tem que gostar de ler, ele tem que gostar de fazer um curso, ele tem que gostar de ler não somente a Bíblia, mas livros e livros. Irmão, brasileiro não lê 2 livros por mês. Eu estou sabendo da história de uma garotinha dessa igreja que os pais influenciam a ler. E me disseram hoje que ela leu 150 livros esse ano. Daqui da igreja, hein? É nerd. E os pais, fazer isso é forte demais. Então, buscar conhecimento, sabedoria, ser inteligente, isso tudo é do lado espiritual. Nós temos que buscar, nós temos que conhecer a palavra de Deus, prosseguir em conhecer esse Deus. Nossa, Deus é infinitamente mais. A gente pensa que conhece Deus, mas a gente conhece só de ouvir falar e tal, e não procura conhecer mais. Mas a natureza está aí, o próprio ser humano está aí para você aprender uns com os outros. A Bíblia, a maior fonte de conhecimento de Deus. A oração, nossa, mas a oração te dá um conhecimento de Deus. Você sabendo que você está falando ali com uma pessoa que resolve tudo, que te ama, que te quer, que quer ver você feliz, que te conhece. É gostoso. Maturidade, nós temos que buscar maturidade, meu Deus. Certo? Maturidade. Para finalizar, 2 versículos. Eclesiastes 10:16. Olha, irmãos, maturidade. Nós temos que ser maduros. Nós temos que ser inteligentes.
porque alguns sintomas de imaturidade no obreiro pode levar ele à derrota. Pode ser também uma doença. Se for doença, vamos cuidar, vamos tratar, né? Insegurança constante, emoções descontroladas, extremas. Tem hora que está no negativo, tem hora que está no positivo. Não, o obreiro não é assim, não. Membro do ministério não é assim. Membro do diaconal não é assim. Temos que controlar nossas emoções. Pastor, mas eu não dou conta, então você precisa de ajuda. Vamos te ajudar. Leia o livro Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo. Se não der certo, vamos para o psicólogo. Se não der certo, vamos para o psicanalista. Se não der certo, vamos para uma campanha de quebra de maldição. Faço contigo 7 dias. Tá? Dependência constante e em quase tudo dos outros. Não tem iniciativa. É autodependente. Nós temos que ser autodependentes do Espírito Santo. Mas tudo que vai fazer tem que chamar um, tem que chamar dois. Está errado. Egocentrismo. Egoísmo. Não pode ter em nossas vidas. E o obreiro vingativo. Irmão, fez isso comigo? Vou te pegar na primeira oportunidade. Parece um menino de escola. Vou te pegar lá fora. Então nós temos que vigiar. Em nome de Jesus. Eu estou terminando aqui. Já passei 2 minutos ali. Questão da inveja, do ciúme. Descabidos. Inveja, irmão, dentro da igreja. Tem pessoas assim, não. Se você for ser amiga de fulana, não serve para ser minha amiga, não. Uai, meu Deus, não é um só povo, um só Deus? Uma só igreja? Não pode ter essas coisas, e principalmente nós que somos oficiais da igreja. Pastor, mas tem isso na igreja? Tem. Tem. É forte. É facilmente influenciável por novas doutrinas, novas revelações e por outras pessoas. Tem que ter muito cuidado. O obreiro que está na linha de frente, que é oficial, que está no departamento diaconal, que é presbítero, que é evangelista, que é pastor, que é missionário ou missionária, tem que ter cuidado, irmão. Você não pode aí sair sendo facilmente influenciável por questões de novidade. Não tem outro evangelho, tá? Não tem nada mais novo do que a Bíblia. Ela se renova a cada amanhecer. Tem muita coisa na internet aí, que tem umas mulheres e uns homens que dizem, olha, Deus me revelou isso. Às vezes você vai ver, está tudo na Bíblia. Ele tirou de lá só para dizer que foi uma nova revelação. Tem que ter cuidado. E tem muitas heresias também. Muitas heresias, pelo amor de Deus. Esses dias eu estava vendo um vídeo que quando a pessoa montava na cacunda do pastor, recebia o Espírito Santo. Olha que loucura. Aí já jogava no chão, já vinha outro e subia na cacunda do pastor. E só a graça de Deus, irmão. Então, tem essas coisas. Agora tem a unção do martelo. O cara vem com o martelão desse tamanhozão e vem e joga no peito da cabeça, ou então bate na cabeça. A pessoa cai. Cai de poder, segundo eles. O que mais? Fogueira. Bota uma fogueira bem aqui na igreja, bem aqui na frente. Aí os camaradas vêm e fica ali aquecendo. Aí aquece tanto que já sai falando línguas estranhas. É um negócio muito louco, muito louco. Fogueira mesmo, uma churrasqueira, parecido com uma churrasqueira. Então, temos que ter muito cuidado. Você que está na Assembleia de Deus, fica tranquilo, tem 113 anos de convenção. É uma igreja estabilizada, tá? Nossa igreja, ela prima mais por ganhar almas. Os milagres acontecem, mas a questão maior é ganhar almas. O Diego já está por aqui? Ô, Diego! Está trabalhando?
devolver para o senhor. Irmãos, é claro que eu não passo nem perto do pastor Baltazar, mas o que a gente tinha era isso. Que Deus abençoe e que sirva para o vosso crescimento. Amém? Deus abençoe. Para mim foi uma honra muito grande ministrar nesse seminário. Deus abençoe. Meus irmãos, foi uma bênção, né? Nós estarmos aprendendo do nosso pastor presidente e do nosso pastor local acerca do serviço diaconal. Diante, irmão, dos ensinamentos, eu queria perguntar aos líderes do Conselho Diaconal se vocês querem deixar alguma palavra para os obreiros, alguém da liderança do Conselho, mediante o que foi ensinado, deseja deixar uma palavra para os obreiros da nossa congregação, que é o lugar de fala, no caso. Vamos então partir para a entrega, né, das lembrancinhas para o nosso pastor. E em seguida eu gostaria que vocês tivessem a oportunidade de deixar uma mensagem também para os nossos obreiros. Pastora Vilma também, para receber. Os obreiros aqui são chiques e organizados. Saúde, irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Meus irmãos, isso aqui para nós, é de um valor muito grande, que é imensurável o que o pastor fez por nós. Nós, como os obreiros, nós temos que estar sempre a pontos e alinhados no ponto que precisar. É o verdadeiro ditado, nós somos soldados de Cristo, irmãos. O soldado ele tem que estar preparado sempre para a guerra. Então, nós agradecemos a todos vocês que vieram, se disporam de estar aqui esses 2 dias. Eu tenho certeza que cada um aprendeu, assim como eu aprendi muito. Vai valer para a nossa vida pessoal isso aí, porque eu tenho certeza que tudo que a gente aprende na igreja, se a gente fazer no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, irmão, tudo é bem aproveitado. Então, quero agradecer o pastor, o Diego, o Silmar, toda a equipe que nos deu essa oportunidade. E colocar, irmãos, nós estaremos sempre prontos para atender a obra de Deus. Eu tenho um ditado que eu sempre falo, é muito, mas muito melhor servir do que ser servido sempre. Se você for olhar aí, a pessoa quando está sendo servida, irmão, geralmente é porque ele está precisando. Então, quem está servindo, então ele está servindo a alguém que está necessitando. E esse é o nosso papel do diaconado. E eu tenho certeza que nós vamos estar cada dia servindo melhor ao reino de Deus. Tudo para a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos partindo para o encerramento. O irmão Mateus vai trazer um louvor. Dizer aos irmãos que eu tive a oportunidade de ser líder do Conselho Diaconal durante 5 anos aqui na congregação. E a gente sabe a importância do serviço diaconal para uma igreja. Uma igreja ela só é forte se o trabalho diaconal estiver sendo bem executado. É um trabalho diário. Ele não é um trabalho que possa ser feito assim de semana em semana. Não é um trabalho de formiguinha. E como o pastor já adiantou, eu creio que esses seminários que são promovidos pela congregação são verdadeiras oportunidades de nós aprendermos mais, não apenas os diáconos, mas os presbíteros, os evangelistas, missionárias, todos nós que somos obreiros, nós precisamos aprender a sermos obreiros cada vez melhores.
algumas coisas que foram faladas aqui a gente tem que pegar para si, né? Quando falou do advogado bafudo aqui, eu já falei, não sou eu. Já falei para o Mateus ali, Mateus, ele falou que é de outra igreja, não sou eu, vocês fiquem tranquilos. Irmão Mateus com a palavra e logo após o evangelista Diego com o encerramento. Aleluia. Vamos ofertar na casa do Senhor. Enquanto os irmãos ofertam, vamos adorando também na casa. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção. Tu és socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Glória a Jesus. Cumprimenta a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Que coisa boa, né, irmãos? Nosso seminário, ontem com o pastor Antônio Baltazar, hoje com o pastor Lindomar. Muito aprendizado para a gente. Eu cheguei ainda há pouco, porque eu estou de plantão, e aí teve umas audiências de custódia agora à noite, e ainda enrolou, o sistema da CPP não funcionou, aí o do fórum caiu na hora de começar a audiência, e foi, mas deu certo para chegar ainda no finalzinho. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Agradecer aqui o nosso pastor Lindomar, pastora Vilma, por ter apoiado, ter incentivado. A hora que a gente levou para ele a ideia, ele ficou muito animado. E agradecer ao evangelista Silmar, ao irmão Irineu, com toda a liderança do Conselho Diaconal, todos esses irmãos da liderança do Conselho, que a gente junto pensou nesse seminário. O irmão Irineu, mas a coordenação tinha esse desejo. Aí eu conversei um dia com o Silmar também tinha esse desejo. Então, assim, é algo que Deus estava preparando para acontecer. E é muito bom. Sempre a gente está sendo capacitado, vão chegando novos obreiros, vão chegando novas pessoas, elas precisam ser capacitadas. A gente que já está aí há um bom tempo na caminhada também, a gente vai, às vezes, lerdando, esquecendo as coisas, e esses momentos é um momento da gente refletir, da gente renovar nossas forças e continuarmos servindo ao Senhor, dando o nosso melhor a Ele, né? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, cada um que contribuiu, que se inscreveu. Nós íamos, de princípio, fazer um lanche no último dia, hoje. Aí, quarta-feira, o evangelista Silmar, mas o pastor falou, rapaz, o pastor presidente vir, nós não fazer um lanche, vai ficar sem graça, né? Lanche 2 dias. E eu falei com os irmãos do Conselho Diaconal, agora, nós temos que se virar aí, agora é lanche 2 dias. Aí ontem os irmãos ofertaram, hoje também os irmãos ofertaram.
o pastor falou, não, a igreja vai ajudar, e aí está dando tudo certo. Então, depois daqui tem um delicioso lanche para os irmãos ali. Vamos nos colocar de pé para a gente agradecer a Deus. Deus abençoe todos os irmãos que cooperaram. Ontem o Abdecai esteve aqui adorando a Jesus. Não sei se ele está aí hoje. Hoje de novo. Olha aí. Então, o Abdecai, a Paula, o Mateus, o sonoplasta ali, o Felipe. Deus abençoe cada um, a equipe da recepção. Então, vamos orar. Gente, aproveitando que, deixa eu fazer só uma fala aqui. Pode ficar em pé, vocês ficaram muito tempo sentados. Aproveitar, quem sabe o que é Ebadetins? Quem sabe o que é Ebadetins? Quem sabe o que é Enoadetins? Gente, deixa eu falar para vocês. São 2 eventos da convenção estadual e são mega eventos. A Ebadetins é a Escola Bíblica de Obreiros do Estado do Tocantins. A Enoadetins é o Encontro de Obreiros do Estado do Tocantins. Elas acontecem simultaneamente e todos os anos, sempre aproximadamente no mês de maio. E é muito bom, é muito bom. A irmã Erilene não está aqui, mas ela é uma das que não perde. E ela já se inscreveu para a próxima Ebadetins. E a próxima Ebadetins vai ser lá em Araguaína. Vai ser dia, eu acho que é 24 a 26 de maio, lá em Araguaína. Aqui da igreja, já estamos aí mobilizando o pastor mais a pastora, já está confirmado, eu, a Daiane, a irmã Erilene, mais o irmão André, já está confirmado também, que tinha umas vagas de uns hotéis ali pela matriz, aí ela falou, pode reservar o meu, estou com um boleto dela bem ali para pagar. E então, se você quiser ir, é muito bom, compensa, vale a pena participar do Ebadetins. Vai ser lá em Araguaína. Você pode ficar no hotel, ou se você quiser, eles também oferecem ali o alojamento. A taxa de inscrição é 10% do salário mínimo, R$ 140, 141 é R$ 142. Então, faz um esforço para ir lá. É um ambiente igual esse seminário aqui, é um ambiente de renovação. Você volta renovado, você volta animado para trabalhar e trabalhar melhor, para servir a Deus e servir melhor. Então, faz um esforço aí, tá bom? Monta uma caravana, coloca aí 5 pessoas no carro, ó, divide a gasolina, vai lá para Araguaína, separa o hotel. Se precisar de alguma ajuda, de alguma orientação, pode me procurar, a gente liga lá, caça hotel para você, tá bom? E vai ser uma bênção, amém? Então vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, pela realização deste seminário de obreiros. Te agradecer pela vida da liderança, pela vida do nosso pastor presidente, pela vida do pastor Lindomar, da pastora Vilma, pela vida dos obreiros, ó Pai, pela vida de toda essa igreja, ó Deus amado, que veio buscar conhecimento, veio buscar se aperfeiçoar para melhor servir ao Senhor. Meu Deus, recebe no céu as ofertas que foram trazidas, ó Deus amado, e abençoa cada um dos teus filhos, cada um da tua igreja, ó Deus, no nome de Jesus, assim nós oramos, em nome de Jesus, amém? Só um minuto. Vamos receber a bênção apostólica com o nosso pastor. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos e todos dizem, terminado em nome de Jesus. Que bênção. Agora confraternizar, irmão. Ninguém vai embora sem ir ali não, pegar um quissuco e um salgado.